Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues, vamos para mais um vídeo do canal. Bom, hoje é um vídeo curto, mas eu acho que esclarecedor, porque foi levantada aí uma questão nos comentários, no último vídeo que eu fiz sobre a reflexão astrológica, sobre os processos da mente e inteligência. E eu achei que rendia um vídeo porque a gente tem um conhecimento básico de associar a mente no mapa natal somente às condições do Mercúrio. Então, nós vamos entender como a gente pode explorar mais esse assunto, ok? Bom, vamos lá, né? Ponto básico, né? Quando a gente fala da mente, é associar, obviamente, ao Mercúrio. O Mercúrio, ele rege a mente básica, tá? O processo do raciocínio mesmo, né? Eu falo que é a habilidade de fazer continha, né? Então, como a gente lida com os conceitos básicos da mente? Como a gente aprende na escola? Como a gente usa esse conhecimento básico no cotidiano? E como a gente expressa, este conhecimento na vida cotidiana, no dia a dia mesmo, como a gente usa as informações básicas, então o modo da conversa, as palavras que você usa para se expressar, a maneira como você usa o teu conhecimento adquirido em escolas, no teu dia a dia, as funções técnicas, a lógica, o raciocínio básico mesmo, né? Então, o Mercúrio, ele está, até pela regência de signos, do signo de Gêmeos e do signo de Virgem, ele tem esta associação, né? Ele tem esta associação, obviamente, com todo o processo do aprender. Quando a gente fala da inteligência, da mente, de como a gente lida com as informações no dia a dia, já, obviamente, nos remetemos ao Mercúrio. Mas existem outras formas de avaliar como é a inteligência num sentido maior, né, de uma pessoa avaliando o mapa natal, tá? Bom, eu acho que um dos pontos importantes é a gente entender que quando falamos da mente não é só o raciocínio básico que vai reger a inteligência. A maneira como você usa estrategicamente esse conhecimento, também o nível de contato com informações de nível superiores, eu diria, né, cada vez mais elevados, como você entra em contato com a intelectualidade de uma maneira geral e também a maneira como você aprende, né, num sentido mais amplo de vida, aqui nem falando só das questões técnicas, racionais, tá bom? Bom, a mente básica é Mercúrio, então a gente não pode mesmo associar, por exemplo, a capacidade do aprender na escola, se aprende rápido, se aprende lento, se tem dificuldade com as exatas, se tem facilidade. A gente não pode associar a nenhum outro planeta, porque é o Mercúrio realmente que vai nos dizer qual é a tônica, né, de mente que aquela pessoa tem. Ela tem uma tônica para as exatas, uma vocação, uma tendência, uma inclinação para as exatas, tem uma inclinação para as humanas. Então, é justamente o Mercúrio quem vai nos dizer como nós aprendemos os conceitos técnicos da vida, raciocínio lógico, teórico. Agora, o Sol, por ele ser o planeta que rege o signo de Leão e está associado à nossa consciência mesmo, poderíamos dizer, da imagem que nós pretendemos atingir, né, em termos de realização maior, onde queremos brilhar, tal. O Sol também pode ser associado ao processo da mente, no entanto, não como um pensar básico, mas aqui como a intelectualidade, como ele usa o conhecimento dele para expressar as questões mais profundas da mente, eu diria, né? A consciência propriamente, de tudo que ele aprende teoricamente com o Mercúrio, como ele traz isso à consciência e expressa isso para o mundo de uma maneira mais ampla, né? E não só do Mercúrio raciocínio básico, mas da intelectualidade mesmo, daquilo que ele vai trabalhando em torno da abstração, aprendendo pela abstração, pela observação, pela a absorção dos conhecimentos do entorno onde ele está, tá? Então, a mente, em termos da intelectualidade, poderíamos dizer, pode estar associada ao Sol,
tá bom? Agora, uma outra vertente, assim, poderíamos dizer da mente, um outro olhar para os processos da mente. O aprendizado de vida, a experiência de vida, o aprendizado em torno de lições mesmo, né? Vamos dizer, se passa por uma experiência tal, aquilo te traz um aprendizado de humildade, por exemplo, te traz um aprendizado de paciência, então de aproveitar as oportunidades, por exemplo, diria absorver as experiências da vida num sentido geral. Isso, e também tudo aquilo que não é da mente lógica, nem de intelectualidade mente. Eu diria o processo racional mesmo. Eu diria aqui de um aprendizado em torno mais do campo sensorial, poderíamos dizer, né? De como a gente absorve as experiências de vida. Isso já está associado ao Júpiter, né? O Júpiter, inclusive por ele ser o planeta que rege a casa 9, e não porque a casa 9 é associada ao signo de Sagitário, já falei para vocês, não associem, não façam essa associação do signo com a casa, isso acontece só individualmente nos mapas, né? Mas quando a gente observa a regência, que ela segue a ordem caldeica, o Júpiter rege a casa 9. Então, a casa 9 tem como assunto a mente superior, os ambientes religiosos e filosóficos, todo o nosso aprendizado nesse sentido, o senso de justiça, por exemplo, né? Então, o Júpiter, ele pode também ser associado aos processos da mente, mas no sentido do como absorvemos o aprendizado, como nós julgamos as experiências de vida, como nós lidamos com todos os conceitos sociais, a moral, os costumes, as tendências do mundo no sentido geral. Aí já é o Júpiter quem nos diz como aproveitamos as oportunidades, é o Júpiter quem nos diz. Então, ele também está relacionado a uma das visões de mente, poderíamos dizer. Uma outra maneira também de falarmos sobre o processo da mente está associada ao Marte, mas vocês vão me dizer, né? Puxa, o Marte não é o deus da guerra, o Marte não está associado à violência, à ação, à competitividade e tal. Sim, mas exatamente por associarmos o Marte à guerra, ele também tem uma relação forte com o assunto da mente que está voltado para o empreendedorismo, por exemplo. O posicionamento do Marte no mapa, os aspectos que ele forma, a força que ele tem, vai nos dizer como uma pessoa usa o conhecimento dela de uma maneira estratégica. Então, essa visão estratégica, que tem mais a ver, assim, eu diria, com a lógica do que o Mercúrio, é o que dá uma tônica para a pessoa dela ser mais empreendedora, né, ou menos empreendedora. Marte é o planeta da ação, mas dependendo do posicionamento dele, sim, poderemos até observar uma ação sem muito fundamento mental, por exemplo, muito instintiva, vamos dizer, dependendo das condições do mapa. Mas o Marte, ele justamente por essa posição, pela questão, né, da força, posicionamento e aspectos, ele vai nos mostrar exatamente isso. Aquela pessoa sabe usar o conhecimento que ela adquire no mundo, as lições de vida, a própria consciência, o próprio conhecimento teórico, ela sabe usar isso na vida para gerar resultado positivo, para atingir sucesso, para ganhar na vida, né? O Marte não está associado a essa ideia de ganhar, de vencer. Ela sabe usar. Então, se o Marte estiver posicionado, por exemplo, em um signo de elemento fogo e sem essas condições do Mercúrio, do Sol e do Júpiter muito favoráveis, há uma tendência para ser pouco empreendedora, a usar, vamos dizer, menos sabiamente o conhecimento que ela tem. Mas se o Marte está posicionado em um signo de fogo, e aí você observa no mapa a condição do Mercúrio muito favorável, processo lógico bem concentrado, por exemplo, o próprio Júpiter bem colocado dá um senso de oportunidade, sabedoria, julgamento assertivo, então ela tem uma capacidade empreendedora boa, né? E não só quando o Marte está posicionado em signo de fogo, porque você pode observar o Marte posicionado em signo de terra, que tornaria ele um pouco mais concentrado na ação, bastante, eu diria, estratégico, muito firme, e ter os outros planetas também muito bem colocados, esses outros planetas que eu mencionei, né, o Mercúrio, o Júpiter e também o luminar Sol, né,
considerando esses pontos muito bem colocados, ela se torna uma pessoa altamente empreendedora, construtiva, que tem uma habilidade forte, por exemplo, para gerar resultado em um nível material, em um nível físico, né? Então, o que a gente percebe é que, é lógico, né, também, o ser humano, ele é uma coisa, é um conjunto de informações, de situações, de aprendizados, enfim, é um conjunto de muitas coisas. Então, quando a gente fala do processo mental, não é só o Mercúrio que vai dizer se a pessoa é inteligente ou não. O Mercúrio, ele diz sobre facilidade de aprender as coisas em um nível teórico, né? Como ela busca informação, como ela expressa a informação cotidiana básica, mas se não tiver o aparato, aí, o amparo desses outros planetas, esse aprendizado às vezes pode ser muito bom, mas pouco eficaz na vida. A pessoa pode ser um gênio e não conseguir colocar este conhecimento de uma forma produtiva, né? Não gera resultado palpável mesmo na vida, tá? Então, quando a gente fala de mente, tem que observar todos esses pontos, tá? Porque também, como eu sempre falo para vocês, o mapa é um conjunto, nada funciona separado, né? E a gente tem que observar bem isso, tá bom? Bom, e eu espero ter trazido aqui alguma coisa para acrescentar para vocês e não para confundir um pouquinho mais. Eu vi que mais de uma pessoa já me perguntou sobre essa questão, porque quando a gente busca no dicionário, né, até foi colocado isso no comentário, a ideia da mente e intelecto está com o mesmo significado, né? Eles são, vamos dizer, sinônimos, né? Mente, capacidade lógica, intelectualidade. Só que isso vai um pouco mais além, né? Quando a gente observa mesmo o comportamento humano, né? Não é só o aprender teoricamente que nos torna uma pessoa inteligente. Até teve um livro que fez muito sucesso há uns anos atrás, que era a inteligência emocional, né? Que pega justamente outro fator, né, da mente que eu atribuiria mais a questão do Júpiter, do Marte. Justamente como se usa a capacidade da inteligência em processos não racionais, lógico, porque a gente aprende outras coisas na vida que não são só teóricas. Você não vai aprender só em livro, em escola, enfim, assistindo filme, vídeo, sei lá. Você vai absorvendo conhecimento das suas experiências cotidianas, vai ganhando consciência, que é a representação do Sol, pelo processo da vida mesmo, né? Por aquilo que você vive ao longo da tua vida. E isso faz parte da inteligência, que é uma coisa mais ampla do que propriamente a visão racional, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, aí curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. Inscreva-se aí no canal. Eu vou colocar agora essa semana bastante vídeos, tá bom? Eu vou continuar com a série sobre o signo solar e o ascendente. Estou gravando aqui, então a gente vai dar continuidade, tá? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.